Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, implorando sempre. Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha e fala aí, ó. Quem você quer na mesa aqui com o papai. E você que deseja participar do Conta Aqui, manda o direct contando parte da tua história, quais suas pretensões aqui no podcast, pra gente fazer uma parceria. Presta atenção na palavra, parceria. Porque nada na vida é de graça, meu irmão, não tem como. Entendeu? Tem gente que acha que é só chegar aqui e pluf, não, tem que ter um... Não, a mão lava a outra, a duas lava o rosto, nanani, nananã. Né, Lucas? Agradecendo sempre aos estúdios BK, essa turma abençoada aí, Bruno, Carol, Dani, Davi e Lucas Geiger. Essa é a voz, você conhece a voz? Essa é a voz, meu irmão. Ratinho tem o Sombra, o Silvio Santos tem Lombardi e eu tenho Lucas Geiger. Fala aí, Lucas! Fala teu Instagram aí, Lucas. @Lucas Geiger. Agora escrever esse Lucas Geiger que é o problema. Cara, eu fiquei imaginando. Isso é igual falar Arnold Schwarzenegger. Como diz a mulher, nem o Arnold Schwarzenegger sabe escrever Arnold Schwarzenegger. Tô recebendo aqui, você já ouviu essa risada gostosa desse grande amigo, que na verdade é de verdade um grande amigo, jornalista, radialista, teólogo, escritor, professor, um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. É que sabe aquele tipo de amigo que se você pudesse, você tinha todo dia do seu lado, mas infelizmente a vida nos afasta? Jansen Leiros. Valeu, querido. Bom te ter aqui, irmão. Bom também estar aqui. Obrigado, de verdade. Sei que você é um eu cara... Eu que agradeço o convite. O homem mora em São Paulo, irmão. Vim aqui pra você. Aí, tá vendo aí? Vamos botar aqui, irmão. Acreditar, hein? O pessoal vai acreditar, hein? Jansen, a gente se conhece há quantos anos já? Uns? Mais de 10, né? Tem mais de 10, com certeza tem mais de 10. A gente se conheceu em ambiente de debate. Foi nos debates da Betel ainda, né? E o que foi legal é que durante todos os debates a gente nunca teve embate. Não, mas também se tivéssemos não teria problema, não, tipo assim, mas eu, assim, porque eu acho que você é um cara mega inteligente, você tem uma capacidade intelectual muito forte, então você é um cara que tem variação. Outro dia eu tava vendo um vídeo nosso, gravado ali no negócio da música ali. Cidade das Artes. Cidade das Artes, é? Fizemos, Aí eu tava vendo você me entrevistando assim. Direto ao ponto. Isso, programa, Aí eu falei pra você o seguinte, eu falei, ô Jean, deixa eu falar com você aqui. Eu não discuto teologia, não é porque eu não tenho conhecimento, que eu não tenho paciência. Eu acho chato pra caramba. Mas eu também não discuto. Mas você é teólogo. Não, tudo bem, eu falo sobre teologia, mas eu não discuto teologia. Você não discute? Não, eu mando o recado, digo o que penso, um abraço. Se alguém disser assim, mas eu não penso, eu falo, ok. É mesmo? Fica à vontade. Tu não fica discutindo com o pessoal jamais, na internet? Não, igual os caras ficam, a pessoa vai lá e escreve, não gosta. Não. Hoje em dia tá assim, né? Não, eu no máximo, se alguém pergunta alguma coisa, ou pergunta, mas por que você disse isso ou aquilo, eu ainda me dou o trabalho de dar a primeira resposta. Se entrar em clima de embate, um abraço, minha linha cai, minha internet vaza, não tem problema nenhum. Primeiro eu não tô para convencer ninguém, né? Isso não é meu trabalho, nem meu papel. A gente dá orientação e instrui naquilo que a gente é instruído, né? Na verdade, o sentido básico da mensagem do Evangelho até mesmo, né? É ser testemunha. Quem é testemunha, testifica do que vive. Um abraço. Mas eu não concordo, né? Gente, eu abri, ok, um abraço para você e estou passando a você o que eu tenho que passar. Acabou o assunto, é responsabilidade minha. Você tem esse pensamento politicamente também falando? Porque você também é um camarada muito envolvido na política. Na política ainda mais, cara, porque a política tem um viés um pouco menos denso, um pouco menos profundo que a teologia, porém mais denso de animosidades do que a teologia, né? Se eu sou de direita ou você de esquerda ou vice-versa, a gente começa a discutir, daqui a pouco a coisa está acalorada e a gente atravessa a mesa e vai fazer um ultimate fight entre nós dois. Teologia você pode, vamos fazer uma oração. Teologia você está assistindo. Eu estou discordando de você, vamos fazer uma oração aqui. Ou então alguém manda fogo descer do céu e queima o outro. Mas a política acirra mais os ânimos, né? E eu prefiro não entrar nessas questões. Até porque, não sei se você já me ouviu falar isso, os políticos já me perderam tem muito tempo, né? Eu falo de política como um exercício de pensar na coletividade, naquilo que importa para a sociedade. Mas em termos de paixões políticas, né, partidárias,
fulano, Beltrano, né? Nesse momento o Lula, o Bolsonaro, para mim não me importa, nunca me importou e eu não vou Mas nunca quando entrar você nessa fala os história. políticos me perderam, porque em algum momento Me você foi. perderam Você, em nos... algum momento, você foi um cara. Não, em algum momento lá atrás eu ainda acreditava em algumas coisas. Que momento foi esse? Né? Que governo de quem? Não tem governo, não tem a ver com governos. Eu ainda acreditava na possibilidade da política mudar alguma coisa na vida social. Né? Hoje eu não tenho mais menor esperança nesse sentido, não por conta da política, mas por conta dos políticos. O A indivíduo. política é capaz de mudar, sim, uma política bem implementada, uma política feita com seriedade, com uma política pública, aquilo que é trabalhado para o bem comum, e você vê em outros lugares, em outros países do mundo, você vê a política funcionando. O problema é que os partidos e políticos, principalmente brasileiros, sempre estão em função daquilo que lhes convém, das suas peculiaridades, particularidades, interesses particulares. Eles não têm interesse na população. Não conheci nenhum mais. Há muito tempo que eu não conheço nenhum deles. Se é que conheci um dia. Né? Mas ainda existiam alguns que ainda eram bem camuflados e a gente acreditava nessa ou naquela palavra. Hoje não acredito em mais absolutamente nada. Você percebe muito claramente que toda e qualquer propaganda que se faça positiva de alguma coisa que se pretenda, na verdade tem alguma coisa por trás. Né? Você sempre tem que fazer a pergunta, a quem interessa? A quem se interessa isso ou aquilo, está fazendo por quê, qual é Mas você a ainda intenção vota? final. Voto porque sou obrigado, única e exclusivamente, isso é declarado aqui em alto e bom som, só voto porque sou obrigado, não acredito em ninguém, não me interessa por ninguém, e quando voto assim, votei em você na última campanha, porque acredito em você, No deixar indivíduo. no indivíduo, né? Que você também sabe que de repente pode chegar lá e se perder. E que eu sei que pode chegar lá, pode se perder. Até porque, Anderson, eu tenho a sensação de que o partidarismo e a política, como ela é tocada em termos de profissionalização, ela corrompe de saída. Né? Eu sempre fui aqui, não é também segredo para ninguém, que, na minha opinião, político não podia ser profissional, não poderia haver nem reeleição. Entrou agora, trabalhou 4 anos, muito obrigado, parabéns, ganhou um belo de um currículo, né? Foi deputado estadual, deputado federal, em qualquer empresa, um camarada que tem conhecimento da tramitação de políticas públicas, como funciona isso, aquilo ali, está preparado para trabalhar em qualquer empresa privada, concorda comigo? Uhum. O camarada ganhou aí uma universidade em 4 anos. Pronto, vai para a vida privada, né? Não vai fazer carreira na vida pública, porque no momento em que você faz carreira, que você se encarreira na política, é claro que a todo mandato que você entra, você já está pensando no próximo. E aí o seu mandato vira, na verdade, uma pré-campanha. E aí você vive em função daquilo ali, é uma draga desgraçada que você fica patinando, não vai sair daquilo ali. Fora os indivíduos que estão tão encalacrados com a justiça que eles passam mais tempo do mandato deles, não batalhando para não perder o mandato, né? Ou para se manter livre eu dos braços da fiz um justiça. vídeo sobre isso, que o Sérgio Moro estava indo de gabinete em gabinete para pedir para votarem contra a cassação dele. Ou seja, ele está gastando dinheiro público, né? Tempo, não para ir de gabinete em gabinete para poder assinar um projeto para a vida dele. Ele tá pensando nele, porque se ele perder o emprego, ele não é mais juiz. Então, o cara passa boa parte do seu mandato ou não fazendo nada, isso aí que você acabou de falar, que na verdade não faz nada, pensando já no próximo mandato, ou se autodefendendo. É porque se você passa o tempo todo tentando encontrar uma maneira de se perpetuar no poder, você não trabalha. Você não trabalha para realmente fazer aquilo que importa para quem quer que seja. Até porque, vamos ser bem claros, há determinados interesses públicos que batem diametralmente com o seu interesse privado. Tem coisas que você precisa pensar no coletivo em que você vai se prejudicar pessoalmente, né, na sua vida particular. É muito natural isso acontecer, e é comum até que aconteça. Porque muitas vezes o interesse, se você tem uma vida razoavelmente boa, né, e com um bom ganho, coisa parecida, se votar uma emenda que aumente, por exemplo, o percentual de imposto sobre você, que está em determinada faixa de salário maior, você não vai votar nesse projeto e você vai gerar um embate muito grande, porque as suas pretensões particulares são contra o bem-estar da coletividade, né? Então não dá para você juntar essas coisas todas, né?
É muito difícil você concatenar esses princípios em que o coletivo se sobreponha ao particular, ao pessoal. Zero de possibilidade, principalmente num país como o nosso, em que o bem-estar da coletividade não é treinado na cabeça de quem quer que seja, nem nas escolas mais. Até porque o conceito de bem-estar... Você imagina, desculpa te interromper, Nada. Você imagina, na minha época de estudante, a gente estudava Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil, que é o famoso SPB. Tu me ajudou isso? Lógico, eu estudei muito. Eu pensei que você era mais velho. Eu sou bem mais velho que você. E a gente treinava na escola, né, a preocupação com o bem-estar da coletividade. Eu fui capitão da patrulha escolar de segurança pelo colégio Professor Visitação. Repete essa palavra. Quarta série. Capitão da patrulha escolar de segurança. Ô, Lucas! Mole. Sabe o que é isso, Lucas? Tem a menor ideia. Estou falando da década de 70, né? Década de 60, final de 60, 70. Você tu mandava na parada. Não era. Era líder. Não era o líder, ali já tinha o capitão, primeiro tenente, segundo tenente. A polícia militar ia treinar a gente lá em termos de orientação. Mas a escola não era militar. Não, a escola para visitação era a escola municipal. É só para as pessoas entenderem que fica parecendo que não, um desenho isso era comum. Uhum. Era comum nas escolas, além da patrulha escolar de segurança, a gente ficava na porta orientando o trânsito para as pessoas atravessarem. Sabe aquelas plaquinhas de filme de americano? Pare, ande, não sei o quê. Mais ou menos aquilo ali. Eu tinha um apito, tinha estrelinha no braço e tudo. Tinha um troço que eu não sei o nome daquele ali, que era uma abraçadeira. Tem foto disso? Não, a foto naquela minha época eu não tirava era foto, senão fosse lambe-lambe lá no Jardim do Meia. E além da patrulha escolar de segurança, tinha o CCE, que era a coordenação de classe estudantil, alguma coisa assim, não sei exatamente o que significava a sigla, mas que também eram monitores que ficavam dentro da sala de aula, da turma, escolhidos pela turma, para manter a ordem, a organização. Então era a pessoa que você ia pedir a matéria quando você perdia, se faltasse ou coisa parecida. Então a gente tinha naquela época existia uma preocupação em fazer com que a matéria da escola ensinasse, instruísse, nos treinasse a coletividade. Hoje isso não existe mais. Hoje você trabalha para ser o melhor, para estar à frente, para vencer os outros e se dar bem. Uau. É todo o treinamento que um jovem tem hoje, né? Desde o momento que ele entra na escola até a hora que ele está estudando. Tem que ser o melhor, passar os outros para trás, chegar na frente e ser vencedor. E se alguém reclamar, poxa, mas ele me empurrou. Azar o seu, eu fui mais esperto que você. Porque o que importa é o resultado. Sim, ética, mas não é ética. Hoje não tem mais nada disso. Então, se você não tem isso, nem na base estudantil, que vem crescendo, quando chega na fase adulta, em que o negócio fica ainda mais pesado, é chumbo grosso para tudo que é lado. Eles se comem o tempo todo e falseiam-se entre si, né? Quando eu vejo aquelas cenas que mostram assim no plenário. Que parece que um é inimigo. Em todas as casas, não, pelo contrário, em todas as casas, um vai conversando com o outro, rindo, batendo papo, não sei o que e tal. Eles estão apenas se confraternizando de forma a mais falsa do mundo para conseguir aquilo que eu quero que ele faça por mim, que é o voto no que me interessa. Fora isso, eu não preciso dele de nada. E aí você vai ouvir num embate realmente, quer dizer assim, Vossa Excelência é um safado. Ele só usou Vossa Excelência, que é o tratamento que eles utilizam entre eles. Decoro. Mas se ele pudesse, dava um tiro na sua cara, porque cada um está defendendo o que importa. Muito menos e jamais pensando em quem quer que seja, nem você, nem na sua mãe, nem no seu primo. Esse seu olhar, de alguma forma, faz você... eu não sei se a palavra é essa, mas é que eu tô pensando agora aqui. Desiste um pouco do Brasil, assim, tipo... Não! Tô aqui, mas se eu pudesse ir embora. Não obstante a minha fala extremamente negativa, não, nunca. Não. Embora a minha fala extremamente negativa, né, eu não sou um niilista, muito menos um pessimista. É que basicamente quase a mesma coisa, só que o niilista é mais cínico, né? Não é isso, né? Eu só não acredito agora nesse cenário, nesse perfil que nós temos hoje, né? Por isso que eu digo que eles me perderam. Em algum momento a gente teve instantes nacionais em que até a gente imaginava que um ou outro tinha alguns interesses pela coerência com que agiam, apesar de eu não concordar. Não sei se dá dando para você entender. Por exemplo, eu vou dizer claro aqui, uma coisa que eu nunca escondi também de ninguém. Eu não suportava Leonel Brizola. Né? Eu achava ele extremamente louco nas coisas que ele falava, eu não acreditava nada do que ele dizia, era uma maluquice o que ele pregava.
Agora, eu nunca encontrei Leonel Brizola sendo incoerente com o que ele dizia. E hoje, quer que eu diga uma coisa? Morro de saudade dele, porque o Leonel Brizola, que dizia aquilo que eu não concordava no início, ele morreu dizendo que eu não concordava no fim da vida dele. Era um cara de princípio, não gostava dele, sinto saudade dele. Eu me lembrei da musiquinha da campanha. Lá, 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 Brizola, lá, 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 lá. Mas você vê, porque esse tipo de político, esse tipo de gente que sabe do que está falando, não porque é o melhor pensamento é o dele, mas ele pensa aquilo de verdade. Então ele vai morrer com aquilo que ele pensa. Embora eu não concorde nenhum centímetro do que ele fale. É só simples assim, entendeu? E eu gosto dessa possibilidade de ter um contraponto que eu não concorde, mas que eu confie. Entendi. Porque sei que ele não me decepcionará na sua... Mas aí você admitiu que você tenha um pensamento um pouco frustrante sobre sobre o cenário, mas você, ao mesmo tempo, tu vê uma luzinha no fim do túnel, assim, do tipo assim, cara, se o... Porque, de alguma forma... Aí nós teríamos que começar a produzir nova gente, né? Não. Não, com o que tem aqui, nada? Não, nada. Nada. Só, esse é o grande problema. Vou falar nomes aqui, não, porque eu não vou dizer sim ou não, nome nenhum. Não, porque, tipo, eu vou te dizer, claro, o que eu quero dizer. Nicolás Ferreira. Não, bobagem, não quero saber nada disso. Nada? Isso é bobagem, é tudo aqui, daqui a pouco o fogo de palha acaba. Entendi. Não é isso que eu tô falando, veja bem. Quem é que está em Brasília? São marcianos. Nós importamos políticos de Marte. Você falou um negócio fantástico agora, que eu vi uma reportagem de um camarada nascido em Brasília, que ele falou assim, que todo mundo fala mal de Brasília e esquece quem faz as maiores atrocidades não são de Brasília. Pois é, vou chegar lá. Bom ser tocado nisso. Quando eu digo que está em Brasília, não é fisicamente em Brasília. Sim, podia ser aqui o Palácio do Catete. Não, o problema não é esse. Quem está hoje no Congresso Nacional, os políticos que ali prestam serviço à nação, seja no Congresso Nacional, seja nas autarquias, não importa. O político, estou falando de político, o político que lá está, ele não foi importado de Marte, concorda? Não chegou nenhum foguete aqui e desceu 400 mil marcianos para trabalhar no Serviço Público Nacional. Nisso. Né? Apesar que tem gente que acredita. Também não importamos nenhum sueco, também não importamos nenhum finlandês, não veio ninguém... Não. São todos brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta ficar requerendo diferente comportamento de Brasília se aqui no Rio, ou em São Paulo, ou em qualquer outro rincão do Brasil, quem nós fornecemos para lá é exatamente a mesma tipo que vai para lá, nós vamos continuar tendo a mesma coisa. Não vai mudar. O problema nosso é que a gente fica esperando que lá mude quando a gente não faz o trabalho de base. E não é só a educação, que é um outro grande problema que eu vejo sempre todo mundo dizer para poder ganhar like, coisa parecida, né? A gente vai resolver o problema do país quando tivermos melhor educação. Grande parte dos bandidos dessa nação tiveram educação dos melhores colégios do Brasil. Então, a educação não é o problema. O problema é que a gente precisa de formação, de caráter. O Brasil hoje sofre um péssimo e terrível problema de ética e caráter. Nós temos um problema de caráter nacional. O brasileiro tem um problema de caráter. E nós estamos com a ética destruída no nosso país. Então, quem vai para lá, para Brasília, só vai replicar a falta de caráter que ele tem com o Manel da padaria. Que ele faz, usa de mau caratismo com o irmãozinho da igreja. Quando ele faz alguma falcatrua para poder conseguir o melhor lugar para estacionar, ou quando ele molha a mão do guarda para não ser multado. É essa gente que está chegando em Brasília. Aí tu quer que em Brasília, se ele foi capaz de se corromper para dar um dinheirinho para o guarda para não ser multado, tu acha que quando ele chegar em Brasília, alguém vai oferecer milhões para ele votar numa determinada coisa para benefício de uma determinada empresa que faz um lobby muito grande, tu acha que ele vai ter capacidade, competência, ética para dizer não?
Então não adianta, a gente vai ficar patinando, entende? Porque Sim, não importa ser o nome que for, e aí, mas eu acho que quem vai ficando frustrado sou eu. Não é questão de ser frustrado. Não, eu digo frustrado pelo seguinte, porque, tipo assim, não, eu concordo em gênero, não é o que você tá falando. Mas quando você fala sobre o que o grande problema do Brasil é essa questão de falta de caráter e de ética, e aí a gente vai lá na base. Ontem, nós estamos gravando aqui terça-feira, ontem eu tava passeando com a minha cachorrinha, onde eu moro, e eu fui numa sorveteria. Uhum. Quando eu chego na porta da sorveteria, geralmente eu deixo a cachorrinha presa, ela espera, ela fica esperando, eu vou lá, pego o meu sorvetinho e saio. Só que na hora que eu cheguei, tinha uma senhora com 2 menininhas dentro da sorveteria. Eu fiquei esperando lá de fora, pra cara Carmen passar. A mulher ficou me olhando, né? Já ficou assustada. Aí foi pro rapaz do balcão. Aí falei, tá. Aí, não, ele é cliente, ele vem sempre aqui. Ah, tá. Só que enquanto ela tava preocupada com o preto lá de fora, as filhas dela estavam abrindo os potes, né? Barbarizando, né? Comendo jujuba. E o cara desesperado, indo pra trás do balcão do cara, apertando o botão. Quando eu entrei, eu já entrei falando assim, ela tá preocupada achando que o preto aqui é bandido. E ela tem 2 filhas fazendo... E tá achando engraçado. Então é isso aí, é essa formação. É formação. Você quer ver uma coisa? Essa minha ida para São Paulo, por exemplo, né? Para mim foi extremamente ilustrativa para aquilo que eu sempre acreditei, né? Mas você foi para São Paulo porque você quis? Não, questões de trabalho. Fui para lá por questões de trabalho. Mas ilustra extremamente bem o que eu vou te falar agora, né? Tem algumas pessoas até que disseram assim, mas você mora lá num lugar melhor, e aí aqui também seria diferente. Não porque o lugar melhor daqui comparado com o melhor lugar de lá, não é melhor. Não. Comportamento não é nem de perto igual. Não é sobre lugar, não é sobre lugar, é sobre pessoas, exatamente. Você imagina, como em todo o Brasil, a faixa de cruzamento de 2 vias de grande fluência de veículos, ela é quadriculada, né? Ela é cruzada, toda quadriculada assim. Então ali está dizendo o seguinte, para quem está ouvindo, presta atenção, aquilo não foi pintado de brincadeira no chão. Não é dominó, não é jogo de xadrez, não é dama. É para não parar em cima daquilo, quando você tiver... Não é dama. Porque o pateta do motorista, ele acha que tem que parar ali para esperar. Porque se ele for antes, se ele ficar, o carro que vem na frente vai deixar. Então, entre ele e eu, ele vai ficar para trás que eu tenho que passar à frente. Esse é o caráter, né? Mas aí, isso é o que acontece aqui. Pode o sinal fechar, o guarda apitar, não importa. O cruzamento vai fechar, não interessa, você já passou pelo sinal, você vai ficar parado ali em cima, se o carro do outro lado estiver saindo, ele vai esperar você acabar saindo, quer dizer, o carro trava tudo e não anda nada, né? Mas por quê? Cada um está pensando em si. Estou eu em São Paulo, primeiros dias da minha chegada lá, estou andando, porque lá eu moro pertinho do trabalho e tal, aí, que é uma qualidade de vida em São Paulo, né? Aí você vai andando assim, daqui a pouco eu vejo um cara parado. Eu falei assim, meu Deus, o cara tá desavisado. Pensei que só tivesse esse tipo de coisa lá no Rio. Aí tô vendo o cara parado ali no celular, né? Uma pedestre saiu do lugar onde ela estava, bateu no vidro assim e falou assim, ô, o senhor não pode ficar parado aqui não, ou o senhor se adianta ou o senhor volta para trás. Aí o cara abaixou o vidro e falou assim, me perdoe, senhora, eu estava aqui no celular, não me ative que eu estava parado aqui em cima. Aí ele arrumou um jeito de encaixar o carro do lado ali, ficou meio torto, mas aí o fluxo andou. E também não andou enquanto ele não tirou o carro da frente, né? Porque os caras não passaram da faixa. Aí ele tirou o carro da frente, os carros vieram e passaram. Ou seja, a pedestre botou ordem no lugar. E ele, por sua vez, foi educado. Não, extremamente educado. Igual acontece aqui. E eu posso dizer exatamente que isso foi no cruzamento da Clodomiro Amazonas com Juscelino Kubitschek, um lugar extremamente movimentado na região do Itaim. Aqui, o cara baixaria o vidro, mostraria uma arma para a mulher, sabe com quem você está falando? Se não mostrasse a arma, mandaria ela para todos os lugares do mundo inomináveis aqui nesse podcast, né? E daria andando para ela. O problema maior não seria só ele parado, seria uma quantidade absurda de carro que teria passado do sinal, não importando se ia dar para passar ou não, travando o cruzamento da Clodomiro Amazonas com o Juscelino Kubitschek. Então você veja o que eu quero dizer é o seguinte, não é que eu não tenha mais esperança. O que eu tenho é a expectativa que
A ética e o comportamento coletivo se sobrepõem aos interesses pessoais de cada um. Enquanto isso não acontecer, amigo, nós vamos ficar batendo na parede e voltando, sem nenhum ganho, sem nenhuma solução. Seja lá com o nome que for, porque o problema não é um. O problema é numa nação. Ou a gente começa a trabalhar isso por todas as gerações que vierem à frente, ou nós vamos ficar perdidos. E eu estou falando isso, não é para mim não, porque eu já não pego solução e melhoria disso, já era, já passou. Já estou na última curva para a entrada da reta dos boxes. Agora, meus filhos também não vão ter muita vantagem nisso. Quem vai conseguir pegar alguma coisa, talvez seja meus netos, mas a gente tem que começar a fazer. Porque nós não vamos chegar em lugar nenhum se continuar desse jeito. Eu acho que o lance é esse, não é só saber aonde tem o problema, é descobrir a solução. Formação e educação. Educação, claro, mas educação nunca deixou de ser uma coisa importante. Mas hoje nós temos um problema de formação. Quando a gente pode passar um pouco rapidinho sobre esse assunto, mas eu acho que vale a pena, por tudo aquilo que você exerce no seu cotidiano, além do que você faz trabalhando, você escreve muito, e você escreve muito também sobre teologia, e você falou que nem na política, nem na teologia, você não entra em embate. Não, né? embate jamais. Mas você, de alguma forma... Se alguém estivesse aqui querendo discutir comigo, eu tô falando, meu amigo, fica à vontade. Você perguntou, então, eu respondi. Mas de alguma forma você expôs seu pensamento com a sua visão Brasil politicamente falando. Sim. E sua visão Brasil igreja falando. Você vê o mesmo aspecto, aqui se salva. Ou você não quer tocar no assunto? Não, posso tocar sem problema algum. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre nada disso. Se eu tivesse preocupação com isso, eu não seria o que eu sou. Não, cara, na verdade, nesse aspecto, eu também tenho muita preocupação com o que vem à frente, né? Mas eu vejo com mais esperança, um pouco mais de esperança do que na política, porque eu vejo movimentos que estão recuperando a boa conduta teológica, né? Porque ninguém se engane quando a pessoa fala assim, a teologia não é importante. Bom, essas aberrações que você está vendo aí, meus irmãos, minhas irmãs, usando bem uma expressão bem pastoral, como eles gostam, né? Tudo que a gente está vendo hoje de coisa deletéria, perniciosa, capenga, caduca, terrível. O problema é que a galera não consegue entender que são aberrações. Pois é, mas essas aberrações que a gente está vendo... Tem gente comendo lavagem achando que é um banquete maravilhoso. E que gera esses desvios de caráter na igreja e nas pessoas que frequentam a igreja, elas são frutos de uma má teologia. Porque toda vez que a teologia promove que você terá vida boa se você fizer isso ou aquilo, você quer a vida boa, mesmo que você não faça isso ou aquilo, e quando vem alguma coisa boa, apesar de nascida de uma coisa ruim, você considera bênção, porque você foi beneficiado. Porque, de certa forma, isso nada mais é do que um hedonismo disfarçado. Você é o centro do evangelho, desse evangelho que é pregado. Isso é fruto de uma péssima teologia. Quer ver uma coisa muito clara, muito fácil? Passei isso, vivenciei isso, né? Estava conversando, estava saindo do culto, as pessoas estavam me cumprimentando, e aí disse assim, pastor, hoje de manhã eu não vim não, mas é porque eu ganhei uma bênção. Uma pessoa foi deixar 2 quilos de carne lá na minha comunidade, que parece que conseguiram a carne barata e tal. Eu falei assim, minha irmã, o nome disso é roubo. O nome dessa bênção é roubo. Não, pastor, mas veio assim, a carreta virou. Céu. A carreta virou. Eu falei, minha irmã, o anjo virou a carreta. O anjo virou a carreta. Ali na. Você tá entendendo qual é o problema? Dutra. Você tá entendendo qual é o problema de caráter? E eu ouvi a voz do senhor dizendo, vá lá. Vai lá e pega. Saqueia. Tá escrito pra saquear. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Perfeitamente. Eu tô dando esse exemplo pontuado na igreja, mas isso é comum. Não é só na igreja, em todo que é lugar. O caráter já foi pro espaço há muito tempo. Ética, há quanto tempo você não ouve um púlpito falar sobre ética? Putz. Desde quando você ouve ética? Eu entrei nesse assunto com você, porque eu geralmente só levanto essa bola. Ô, Lucas, eu tô gritando muito, Lucas? Tá bom. A gente até em off tava conversando aqui sobre assuntos que a gente não gostaria de falar aqui no Cozinha. E eu te falei que eu já trouxe várias pessoas aqui. O Conta Aqui já tá com mais de 1 ano de existência. Eu nunca trouxe nenhum pastor para falar de igreja. Você é um pastor,
né? Mas não fala de igreja. Porque o povo é chato, uns assuntos é chato, o papo é chato, e na grande maioria não evidencia aquilo que eles falam. Não, e discute bobagem, né? Não, e não evidencia aquilo que vive na prática, né? O camarada é muito bom na teoria, quando vai na convivência, tem as paradinhas lá, os esqueminhas aqui, que não chama de pecado, né? Os caras mentem enquanto tá pregando, os caras dá volta nos outros. A ajudinha que exatamente. Mas de alguma forma, você falou uma frase aí que é esse ponto que eu quero ter, porque a gente já sabe do que tem errado. Você falou assim, eu vejo uma esperança. Então quando você fala que você vê uma esperança, você consegue enxergar uma galera que tá voltando, no caso, seria o quê? Voltando ou descobrindo? Porque tem muita gente nova, né? Eu digo que é uma espécie de espírito que permanece independente do tempo e do espaço. Determinados princípios atravessam esses movimentos, sejam eles de euforia. Mas aí o mérito é do próprio Deus, né? Ah, sim. A igreja dele, ele não vai deixar ela se perder totalmente, né? É uma espécie de espírito que se mantém, que sai catando assim os 7.000 que não se equilibram a Baal, e esses vão, independente de gerações, mantendo aquilo ali seguro, e a gente vai encontrando com essa turma assim, aqui e ali, e vai dizendo, poxa, não estou sozinho, graças a Deus, a coisa vai funcionando, e a gente está vendo isso acontecer. Que bom. A coisa de umas 2 semanas, eu fui numa igreja lá no interior de São Paulo, grande São Paulo, mas é considerado interior, falar sobre liderança cristã, e eu vi ali 32 jovens de 16 a 32, 36 anos, não é mais do que isso, jovens, né? Porque 36 anos é jovem para mim. E aí o camarada lá estava interessado em aprender aquilo ali e fazendo contrapontos bastante pertinentes, interessados ali. E aí você percebia, inclusive com questões éticas muito fortes, né, nas perguntas. Eu falei assim, graças a Deus pelo que eu estou vendo, né? Graças a Deus. E não é fruto meu. Eu estou chegando lá, estou vendo o troço pronto, né? Parabenizei muito o líder daquela igreja pelas pessoas que entendiam. Ele falou assim, o mérito não é meu. Já os encontrei assim, com essa vontade de crescer, com essa vontade de ser diferente, de influenciar positivamente no mundo. Falei, parabéns, que Deus abençoe, e vamos torcer para continuar desse jeito. Sabe o que é mais feliz ainda? Ontem eu recebi uma relação de igrejas que estão demandando, que querem esse tipo de comportamento e de trabalho. Glória a Deus. Então isso é o que me dá esperança, entendeu? Gente que fala assim, em vez de ficar chamando o cantor que vai levar a gente para dentro da igreja, ele falou assim, dá para vir dar o treinamento aqui sobre qual eu acho que a igreja precisa. Que é o que eu chamo de entretenimento, né? O ambiente de entretenimento hoje, ele agrega muita gente, mas de verdade não transmite e não traz a essência, não constrói. Não constrói. E eu tô vendo muita liderança se preocupando em sedimentar a capacidade de transmitir o evangelho na sua essência, né? Principalmente no que se refere à ética. Aí, quando a gente tiver essa gente multiplicada, transformada, vivendo de forma diferente, elas podem chegar lá em Brasília. Aí a gente pode começar a pensar, vai dar certo. Mas isso aí não estamos falando. Mas aí você fala, chegar em Brasília... Agora envolvendo na política, né? Não, essa gente sedimentada que você fala, com ética, ela pode chegar em Brasília, mas também ela pode chegar no batalhão da PM. Claro! Ela pode chegar na OAB. Na recepção do ela Detran. Pode ser ela pode estar no Hospital Central de Bom Sucesso. Você sabe que você vai levar teu carro fazer vistoria e ninguém vai tentar... Não vai ser acharcado. É sobre isso. Não, eu não preciso de nem órgão público só não, tá? Minha mulher essa semana que passou pediu 1 quilo de maminha, de fraldinha, e entregaram para ela 1 quilo de colchão mole. Aí, foi bom, aí que está tudo perdido, porque é isso que eu estou falando, entendeu? A população está ensinada e se entende necessitada de ser antiética. Ela precisa ludibriar para se dar bem. Ela precisa dar um beiço em você. Vou ser mais exato na expressão para ficar mais claro. Então, quanto maior for a minha capacidade de engabelar você,
maior resultado eu terei. Tu me lembrou meu avô agora. Meu avô dizia que se malandro soubesse como é bom ser honesto, malandro seria honesto só de malandragem. E é isso que está me preocupando, entende? Porque Tu consegue olhar que o evangelho, a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, tem essa capacidade de fazer essa formação? deveria ter, e não teve até agora. E eu vou te dar um dado que, pela sua menos idade que a minha, você não tem como ter esse dado tão forte na cabeça, mas eu vivi isso que eu vou te falar. Década de 80, campanha O Brasil para Cristo, da Convenção Batista Brasileira. Década de 80, não sei exatamente, quem puder me ajudar depois aí, manda para cá. Isso do Amaral Fanini? Não, não estou falando de gente, estou falando que era a convenção. A campanha, né, de missões nacionais era o Brasil para Cristo, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Era uma coisa assim bem bacana, empolgante, né? E naquela época, se eu não me engano, nós éramos 5% da população brasileira. Nós estamos falando de evangélicos. Evangélicos, final da década de 70, início da 80, com o pouco número que se tinha para ter, era mais ou menos essa a participação nossa no cenário religioso nacional. 5%, alguma coisa desse tipo. E aí a campanha dizia o seguinte: o dia que fomos 10, nós mudamos o país. Sim, porque você tem 10% de pessoas influenciando a ética, o comportamento das pessoas, né? Exalando o amor de Cristo, o evangelho sendo totalmente divulgado e vivenciado por tanta gente. Estou falando de 10% da população brasileira, nós estamos falando aqui de brincando, 20 milhões de pessoas. Para décadas de 80 seria uma coisa assim, espetacular, de pessoas declaradas e tudo mais. E com a capacidade de influenciar formidável. Mudamos o país. Muito bem. Hoje, nós passamos e muito dos 10%. Passamos e muito dos 10%. E o país piorou? Qual foi a nossa influência? O que nós entregamos para essa nação em termos de compromisso ético de um evangelho vivenciado dia a dia? O que nós fizemos? O que deu errado? Onde é que nós estávamos? Eu me considero culpado disso também. Estou falando assim, eles erraram, não. Sou tão culpado como todo mundo, que eu estou nessa brincadeira por mais de 50 anos. Eu estou dentro do evangelho há mais de 50 anos. Sou tão culpado como qualquer um. E aí você falou aí de Nilson Amaral Fanini, depois você deveria citar uma porção de outros figurões. Eu pensei da perspectiva de evento. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte, se ele é culpado, eu também sou, e eu sou um não sei ninguém. Mas eu não posso dizer que ele é o culpado, porque eu sou culpado igual. Porque eu já estou aqui há 50 anos. E o que eu fiz de diferente para isso ser diferente? Então a gente tem que repensar o que é que a gente vai ser. E é por isso que hoje, você vê aí que você, como faz parte da minha lista de transmissão, você deve estar recebendo aí 2, 3 textos por dia, que eu estou numa produção, né, verborrágica de texto, porque eu tenho a necessidade, sinto a necessidade de urgência de colocar para fora tudo aquilo que eu embotei e que, por culpa, deixei de fazer isso circular para contribuir para termos um mundo melhor. Então, eu fui culpado pela minha omissão, pela minha timidez, né? Os tímidos não entrarão no reino de Deus, é nesse sentido, né? Fica caladinho, não tem coragem de falar, virei um sem vergonha, deixei de me ter de lado. E estou aí produzindo 2, 3, porque eu não sei quando é que Deus vai me chamar, mas quando a morte chegar, eu quero que ela me encontre vivo, e não morto no meu medo, na minha timidez ou na minha clausura de ficar escondendo aquilo que deveria ter sido colocado sob o holofote, e eu não fiz. Agora, eu não fiz, e uma porção de gente não fez, e outros, pior do que isso, não só se omitiram, como deflagraram, né? Contribuíram para uma coisa completamente outra, que de evangelho não tem nada. Né? E a gente tem aí nomes que a gente poderia citar, mas não vamos citar por questões éticas. Mas eu acho que o grande lance todo é esse, que você até assumir essa meia-culpa que tu fez agora aqui, essa meia-culpa que de alguma forma você foi honesto em falar, porque raramente alguém tem essa honestidade, né? De dizer assim, ó, eu também faço parte eu tenho um pouco de culpa.
Não, de dessa tudo. Dessa questão eu tô aqui tipo... falando de ética, aí o cara fala assim, pô, tá falando de ética, então camarada é ética. Eu não posso dizer assim, eu sempre fui ético limpinho. Não, eu sempre fiz muita besteira também. Mas eu acho que o primeiro passo da vida é você olhar isso. Isso vale para política, para igreja, para profissão. Porque a gente tá sempre transferindo, né? Outro dia eu fiz um vídeo sobre isso aqui. A gente deixa isso pro Adão. O Adão é que, em vez de, pô, cara, eu que vacilei. Eu que não tava com... Eu ia todo dia me encontrar com o senhor e deixava a Eva sozinha lá, né? A cobra vinha, batia um papo com a minha mulher, né? Aí, não, a culpa é da Eva. Aí a Eva foi... Não, a culpa é da serpente. Aí a serpente olhou para um lado, olhou pro outro, não vou culpar quem? Bato no meu peito, né assim? A gente tá sempre dizendo que o cara assume a prefeitura, faz um monte de promessa, não, mas o governo passado, né, tá sempre colocando a culpa em alguém, né? Porque tem igreja aí, irmão, porque tem igreja aí, essas frases que a gente fala. Não, irmão, não é a igreja aí, aqui a gente tem que assumir nossa responsabilidade. Eu acho que esse é o primeiro passo. E você falou algo muito, muito bacana, que é essa sua capacidade que, para quem não conhece o trabalho do Jansen, a gente brincou aqui em off que ele não tá lembrando da rede social dele. Mas eu vou colocar aqui na descrição a rede social dele, pra você seguir o Jansen, pra você acompanhar. Mas nem o teu blog, tu lembra o nome do teu blog? Não, Jansenleiro JR. Se você puser lá, Jansenleiro JR. Se botar no Google, Jansenleiro JR, aparece uma coisa, vai aparecer uma porção de coisa. Não, mas... Até porque o meu nome eu sou Júnior, né? Então vai aparecer coisa de papai e coisas minhas, né? Teu pai também escrevia? Também escrevia. É mesmo? Mas o meu blog é jansenleirojr.blogspot.com. É blog dos moldes antigos. Só tem coisa escrita. Vez ou outra eu boto um videozinho ali, ou coisa parecida, mas é coisa escrita. Vai ter que ler pra poder entender. Que é uma coisa que a galera de hoje não gosta de ler. Sobre isso. Posso fazer nada. O conceito de blogueiro hoje, né? Eu tenho um blog, sabe? Aliás, se você não gosta de ler, eu quero antecipar que você não vai gostar do que vai ver. Do caso dos seus textos. Porque... Eu tava lembrando que eu tenho um blog também, simplesmente andersonbravo.blogspot.com. Cara, tem muitos anos que eu não posto nada ali. Vou ver se ele existe. Mas deve estar lá. Deve estar lá, né? Deve estar lá. Blog é um negócio legal, né? Ó, eu tenho 14 espaços temáticos. 14? 14 espaços temáticos dentro do meu blog. 14 do que eu chamo de espaço temático. São coisas que eu escrevo continuamente sobre um determinado tema por algum tempo, depois ele fica lá, mas eu já passo para outros, né? Como eu disse a você que eu estou há muito tempo parado e eu estou tentando recuperar meu tempo de clausura, meu tempo de caverna, né? Eu estou fazendo 2 textos por dia, quer dizer, ou seja, 7 vezes por semana eu escrevo 2 textos todo de teologia? Dia. Não, nem todos de teologia. Também tem filosofia, tem poesia, tem frases, né? Eu me meti a fazer frases, aí tem uma aquelas análises que você fazia do país, você não faz mais? Também faço, mas aí é muito difícil, só quando uma coisa assim me chama muito a atenção, aí eu vou assim com o pé no peito, na jugular. Nada tá chamando a atenção do Jansen, na atual conjuntura do Brasil. Não, na verdade, hoje em dia tudo é mais do mesmo, e eu estava até ficando chato, sabia, porque o Orsino outro dia pediu para eu fazer uma participação. Eu trouxe o Orsino aqui. O Orsino me pediu para fazer uma participação na Betel. Na Betel, lá de São Paulo mesmo, eu mandava os áudios para ele. E aí mandei o primeiro, mandei o segundo, no terceiro áudio eu falei assim, eu tô ficando repetitivo. Porque eu já começava assim, Orsino, tal coisa, é mais do mesmo. Porque na verdade nós estamos discutindo de novo coisas que na essência já aconteceram há 1, 2, 3, 4 anos atrás, em 2, 3 mandatos atrás, é tudo a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada, só muda a roupa. Mas a pessoa é a mesma, né? A pessoa que eu digo é no perfil do que está se fazendo, não tem nenhuma novidade, né? Tira imposto, repõe imposto, e aí tira isso daqui e joga para lá, faz essa dança, né? Sem contar o circo, né? Sem contar a palhaçada, né? Não, que é um circo, Não, eu vou direto na palhaçada mesmo, não é só circo. Já deve ter um tempo, mas durante muito tempo eu era um cara que eu assistia TV Câmara, TV Senado. Eu assistia. É uma galhofada. Pegava tipo 40 minutos do meu dia, assim, pra assistir. Hoje em dia eu não consigo, porque é uma palhaçada. Você quer que eu te diga uma coisa? Eu tô cuidando muito da minha saúde mental. Eu não assisto mais telejornal. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia a você ficar alienado de nada. Não é isto. Eu estou me poupando de assistir telejornal para não ser obrigado a me confrontar, né, confrontar-me a mim mesmo
com aquele monte de coisa que você está vendo que está sendo falada com o interesse de criar uma determinada narrativa para levar para lá ou para cá. E aí eu estou falando dos dois lados, tá? Sim, sim. E aí, para não ficar maluco, ficar sempre tendo que ficar escolhendo o que é que eu vou reter, eu prefiro não ouvir nada. E aí eu faço o contrário. Eu vou para a internet buscar as informações que eu quero, do jeito que eu sei que eu posso, porque eu sei por onde caminhar, para não ficar comprando coisa errada. E que é o menos pior, porque tem muita coisa na internet também que você tem que ter o filtro. Não, sim, mas aí a gente tem por ofício já o certo conhecimento de como ir buscar e aonde encontrar. Agora, telejornal, eu parei, bicho. Olha, tá dando uma saúde formidável. Olha para aquela câmera ali, ó. Tá. Fala tuas redes sociais. Acabei de meter a mão aqui no microfone. Fala tuas redes sociais. Mas eu queria que de verdade você geralmente escreve bons e grandes textos. E você quase não tem vídeo seu na internet. Muito pouco. Agora vai ter bastante que eu vou te mandar muito corte. Quero ver se você vai postar os cortes que eu vou te mandar. Que você falou muita coisa boa aqui. É muito pouco. Mas eu quero que você deixe aqui. Mas sabe por que eu... Deixa eu explicar Claro. um pouquinho. Por que eu não gosto do vídeo? Porque você, quando começa a falar, você não tem a capacidade de assambarcar numa mesma fala. Por isso que tem o YouTube. Tu coloca lá 2 horas falando. Mas aí ninguém tem paciência para ficar me ouvindo. Eu não me acho nada agradável para ficar sendo ouvido por 2 horas. Você é fofo. Então, eu não boto muito. Lucas, ele não é fofo? Eu acho que... Ele parece aquele vozinho. Não parece aquele vozinho que esse domingo já vai Aliás... Não parece? Aliás... Ele não veio. Eu pensei que ele ia vir. Ele tem um bonezinho que ele coloca. Deixei em casa de propósito. Bonezinho do Bareta. Aí, cara, ele parece que ele é vozinho que a gente tem... Que domingo a gente vai pra casa, sabe assim? E aí conta um monte de história. Aí, você é legal. Não, você fica bem na tela, Jansen. Agora, por que eu estava falando que eu não faço? Porque a gente até tem, né? Eu tenho o Café com Teologia, que eu fazia lá atrás com o Rafael Soares, depois passei para fazer com o Armando José. Só que, cara, o trabalho é muito maior do que você escrever. Esse é o primeiro aspecto, né? Então, me referindo a tudo que você tecnicamente tem que fazer. Você gera o conteúdo, depois você vai fazer isso que o Lucas está fazendo aí e tal. Aí tem que depois editar tudo, botar, acompanhar, fazer os cortes, que na minha época também não tinha corte. A gente botava lá, quem quisesse ia ver, né? Então hoje você se divulga pelos cortes, então é tudo legal. Muito bacana, só que isso dá um trabalho muito grande. E aí eu vou gastar tempo, esse que entende qual é o problema, vou gastar tempo naquilo que não me gera... Você escreve 4, 5 textos. Exatamente, porque não é só escrever, né? Eu escrevo 4, 5 textos, mas eu passei 4 vezes mais horas lendo, né? Porque ninguém, não sai daqui, né? Não é abrir a boca... Não é suor, né? Não é na ponta do dedo que está o negócio. Tem que fazer um trabalho pesado, né? Que em jornalismo se fala muito que é de fazer cozinha, né? Você tem que fazer a cozinha, você tem que ler, você tem que estudar, tem que se preparar, buscar informação. Não pode sair bravatando, até porque a gente não fala coisa que ouviu do outro, né? A gente vai buscar nas fontes. E aí, poxa, dá um trabalho danado. Então, gastar tempo em fazer vídeo, para mim já não me interessa mais. Entendi. E o meu público é o público que lê. Se a pessoa você não lê, lamentavelmente você não é meu público. Tudo bem. Mas deixa uma mensagem aqui, para a gente poder encerrar o conto aqui, que para mim foi fantástico, só aprendo com você. Nada, que isso. Eu não teria mensagem específica para deixar, senão a de que busque ser para o outro. Acho que essa é a melhor forma de definir o comportamento que um cristão tem que ter, né? Seja você cristão ou não importa. Viva para o outro, viva para aquele que depende de você, que está do teu lado. A melhor definição disso, quando Paulo escreveu que nós precisamos frutificar. Você já viu alguma macieira comendo maçã? Não. Você já viu uma pereira comendo pera? Não, porque quando você frutifica para o outro. É o outro que vai comer do fruto que você produz. Então, quando a gente vive e frutifica, a gente frutifica para o outro, para viver para o outro, viver para o seu próximo. Isso é evangelho. Mesmo que você não seja cristão, você vai praticar evangelho. Precisamos recuperar isso na nossa nação. Enquanto aqui no Brasil, cada um de nós estivermos vivendo por si e para si mesmo, nós vamos continuar nessa draga desgraçada e não vamos chegar a lugar nenhum. Esse é o Jansen Celeiros. Gente, a gente está terminando o conto aqui, mas eu falei pro Jansen, e todo convidado que vem aqui eu falo isso, o conto aqui não tem um viés religioso, mas eu sempre termino o conto aqui com algum pensamento bíblico.
e não trago nada escrito e permito que durante a conversa o Espírito Santo fale alguma coisa no meu coração, que eu transforme toda essa conversa, né? E muito foi falado aqui sobre ética, sobre caráter, sobre princípios, né? Sobre aquilo que a gente entende que é o início, né? Às vezes a gente vê muito o resultado final. Deu errado lá, mas aonde que começou? Né? Aonde começou? O princípio bíblico, para aqueles que conhecem, não precisa ter uma religião formada, mas se você conhece o norte da Bíblia, o Cristo nos ensina a negarmos a nós mesmos, né? Se você quiser seguir, você negue-se a si mesmo. E quando você está no universo político, empresarial, poder financeiro, econômico, você, por muitas vezes, você não quer fazer isso, você não quer se negar, você quer se dar bem, você quer ganhar, você não quer tomar prejuízo. E negar-se a si mesmo, em alguns momentos, é prejuízo. Eu sempre falo sobre a questão da justiça, né? Se fala muito sobre justiça. Eu já fui num tribunal, num fórum, e perdi uma causa. E quem ganhou a causa em cima de mim entendeu que foi feito justiça. E eu entendi que foi feita uma injustiça, porque eu perdi. Só que depois que a vida passa, você amadurece. Não, verdadeiro, a pessoa ganhou. Porque a gente acha que justiça é como nos beneficia. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E a mesma coisa é o negar-se a si mesmo. Parafraseando o que o Jansen disse aqui, você conseguir servir o outro, estender a mão para o outro, ouvir o outro, e de alguma forma o Conta Aqui é isso, né? Eu já tentei trazer gente aqui muito famosa para estar aqui, a esta mesa, para me dar visualização, para dizer, ó, consegui levar o ciclano. Primeiro que a maioria não achou interessante estar num podcast que não tem expressão. Eles querem estar num podcast famoso. Segundo, que alguns mandaram valores de cachê, sendo que eu não tenho nem para mim, quanto mais para cachê. Em terceiro, que eu entendi que não é sobre a fama que a sociedade tem, mas sim conteúdo. Jansen é o exemplo clássico disso. Um homem altamente inteligente, culto, mas que não tem, de repente, uma relevância nacional de fama, mas que tem muito para oferecer. E eu sou grato a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Obrigado. Viu? A gente é amigo já há bastante tempo. A gente já começou muita coisa junto que não deu continuidade, mas tá aí. Tem coisa nossa aí na internet aí, né? Tem umas entrevistas, umas conversas. Eu costumo dizer sempre, Anderson, que Deus corrige os nossos caminhos. Então, toda vez que a gente erra, de alguma forma, Deus vai e corrige o caminho da gente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no momento em que, volta e meia, de um jeito ou de outro, a gente acaba se reencontrando, eu considero que Deus está botando de novo a gente junto. E a gente vai levando o barco. Meu amigo, eu espero que você tenha gostado. Viu? Muito, gostei muito. Eu só não achei legal, viu, ô Lucas? Você precisa ver isso aqui, que quando eu me olho aqui pela tela, eu pareço gordo. Não, mas não, é só um... É só um ganho, né? É um filtro. Depois da edição você fica... Tá bom. Você vai ficar magro. O próprio... vou falar um da sua época aqui, como é que é o nome dele lá? Aquele... Ted Boy Marino. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Valeu, Lucas. Obrigado, Lucas. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda o direct aí, você que quer participar do Conta Aqui. Vamos fazer uma parceria, pô. Tu vem um dia aqui, você me ajuda a pagar 1 hora. Sei que tu me entende. E tal. Até o próximo Conta Aqui. Valeu! Abraço, tchau.